Boa noite, gente. Hoje nós estamos aqui e vamos falar sobre EAD, ou seja, Educação à Distância. Vamos começando falando o que é a educação à distância, né? De acordo com Keegan, a educação à distância ela precisa ter cinco componentes aí, né? Pra gente tá enquadrando, né? Isso na educação, em uma educação à distância. O primeiro item é o espaço físico, né? Ou seja, deve haver separação física entre professor, tutor e aluno, né? Quanto ao planejamento, o planejamento da educação à distância ele deve ser totalmente diferente do planejamento da educação individual, até porque é um modo diferente, né, de estar ensinando, né? Então, o planejamento deve ser totalmente diferente também. O terceiro item, de acordo com Keegan, em 1996, ele cita o uso de TICs, ou seja, tecnologia, informação e comunicação. Que significa isso? A tecnologia ela está enraizada, né, no ensino à distância. Ela é fundamental para que ele exista, né? Para que se conecte professor, tutor e aluno, e todos consigam aí desempenhar seu papel aí no contexto geral. A comunicação é o quarto item. A comunicação na EAD ela deve ser de mão dupla, né? Ou seja, o aluno aprende com o professor, né? E o professor aprende com o aluno. Essa troca de experiência de mão dupla é fundamental na EAD. E também possibilita, mesmo sendo EAD, possibilita encontros presenciais, né? Ocasionalmente. E não, a EAD é um curso à distância, mas nada impede que ocasionalmente, né, os alunos entre si, né, os professores e alunos, professores, tutores e alunos se encontrem, né, nos polos de apoio presenciais, no caso, né. Uma observação muito importante aí é que devemos salientar que a tecnologia tem um papel fundamental na EAD, mas isso nem sempre foi assim, né. Hoje ela tem um papel fundamental, mas nem sempre foi assim, né? A educação à distância, né? Com o uso massivo de tecnologia. Nós vamos apresentar agora as gerações da EAD e as características dela, né? Ali a primeira geração da EAD ela ocorreu no século XVIII, né? Essa geração ela era feita basicamente através de materiais impressos, e toda a comunicação entre os interlocutores eram feitas através do correio, né? Então a gente pode observar aí que era uma educação à distância, mas bem rústica, né? Bem pouco dinâmica, né? Mas foi assim que ela surgiu, lá no século XVIII. Já na segunda geração, no início da década de 70, né, a gente já começou a ver, né, além do papel material impresso, a gente começou a usar, a gente começou a ver utilização de rádio, de TV. Então a gente já consegue enxergar um salto bem grande, né, da primeira para a segunda geração, né? Na terceira geração, que foi ali mais ou menos na década de 90, a gente viu um salto muito grande, né, na evolução dessa educação à distância. Começamos já a usar videoconferência, né,
e a interação em tempo real entre os interlocutores. Então você vê em 20 anos aí praticamente, a gente saltou do rádio e da TV já para videoconferência, que permitia interação entre aluno, tutor e professor em tempo real, né? Temos também a quarta e a quinta geração. Na quarta geração, Rodrigues define que ela incrementou, né, o aumento do processamento de dados e linhas de transmissões e permitiu acesso a banco de dados e bibliotecas eletrônicas, né? Então, a quinta geração também definida por Rodrigues, né? Ele fala que é a utilização de agentes inteligentes, wireless e conexões eficientes. Então aqui nas gerações a gente percebeu ali no século XVIII, na geração 1, que começou com papel e correio, né? E na quinta geração a gente já tem videoconferência, tempo real, acesso a banco de dados, bibliotecas eletrônicas, né? Agentes inteligentes e conexões super eficientes, né? Olha a que ponto chegamos, né? Nem hoje você consegue fazer uma educação à distância em qualquer lugar do planeta, né? Se você tiver um satélite, você consegue fazer isso até interplanetário, se você desejar, caso deseje, né? E aqui nas gerações da EAD nós temos também uma observação, né? A gente deve lembrar que ao longo da evolução da EAD, uma geração foi incorporada a outra, né? O que isso quer dizer, né? Que lá na primeira geração, onde utilizava o papel, né, ela foi incorporada na segunda, as melhorias da segunda foram incorporadas na terceira e assim sucessivamente, né? Hoje a gente está aí na quinta geração, mas a gente usa papel, sim, né? Hoje a gente tem material impresso, né? Fica disponível, né, no nosso ambiente Moodle, né? AV, né? Ambiente virtual de ensino e aprendizagem. E lá a gente tem arquivos, né? Documentos que podem ser impressos e vão atender, né, a demanda do aluno, e caso a preferência dele seja, né, estudar por um material impresso, né? Coexistindo sem todos os elementos disponíveis nas gerações superiores. É isso que eu acabei de falar. Uma geração, ela não excluiu a geração anterior, ela incorporou a geração anterior nela e acrescentou novas funcionalidades e ferramentas, né? Permitindo o aluno, o professor, o tutor ter um melhor aproveitamento, né, do conteúdo, ter uma melhor interação entre eles, né, e encurtando essa distância, né, que hoje podemos dizer assim que é praticamente zero, né, só a distância física mesmo, né, mas a interação entre ambos não existe, né. A videoconferência em tempo real ela permite ocorrer de forma satisfatória essa aula, esse encontro, essa troca de informação e colaboração. Vamos falar agora da origem vamos detalhar mais agora a origem da EAD, né? Como surgiu, né? Quando que surgiu, os marcos, né? De sucesso, né, ao longo dessa história, né? Então vamos lá. EAD surgiu no século XVIII por experiências via correspondência, né, como já dizemos, né? Ganha os fôlego ali nas primeiras décadas do século XX, mas somente no final dos anos 60, né, início dos anos 70, que é criado instituições dedicadas à EAD nos Estados Unidos e na Europa, com a criação das primeiras universidades, né, à distância, né. Seu segundo marco história ali no século XX, mais ou menos ali,
foi a criação da Universidade da Catalunha, né? Então, ali a gente viu que surgiu no século XVIII, né? Na década de 80 ali, né? Século XX, década de 70, né? Final de 60, início de 70. A gente percebeu ali que o boom mesmo ocorreu lá na Europa e nos Estados Unidos, com as criações das universidades, e em 1994 com a criação da Catalunha, né? No Brasil, né, a EAD ganhou pioneirismo em 1923, né, com a rádio do Rio de Janeiro, né, que transmitia programas de literatura, radiotelegrafia e telefonia, línguas e outros, né. Em 1941, o Instituto Universal Brasileiro oferecia também supletivo com material impresso, né. Até então o Brasil oferecia EAD apenas para cursos de curta duração. Então nesse tempo aí de 1923, né? Começou em 1923. Temos aí um marco em 1941, né? Nesse período aí, o nosso cenário brasileiro oferecia EAD, já oferecia educação à distância, porém apenas para cursos curtos, né? Cursos de culinária, cursos de línguas, né? Não tínhamos cursos superiores, né? No caso, cursos de longa duração, né? Foi em 94 que pela primeira vez a UFMT também ofereceu o primeiro curso EAD de licenciatura em educação básica. Mas somente em 1996 que essa prática de nível superior foi reconhecida pela LDB, ou seja, Lei de Diretrizes e Bases Educacionais. Então a gente percebe aí que em 1900 a UFMT é pioneira, né, na realização de cursos, né. Ela é de longa duração através de educação à distância no nosso cenário brasileiro. Então a UFMT em 96 ela, ofereceu o curso de licenciatura e educação básica, porém somente em 1996 que a LDB, a Lei de Diretrizes Básicas Educacionais, reconheceu, né, que esses cursos de longa duração são válidos, né? E em 2006 foi criada a Universidade Aberta do Brasil, né? Através de um consórcio entre universidades, prefeituras e governo federal, né? Juntamente com o uso intensivo de tecnologia da informação e comunicação, né? Oferecendo cursos superiores para todo o território nacional. Então a gente viu aí a origem, né? Os booms ao longo da história, né, que a EAD deu, os saltos, né, marcantes que ela deu, os cases veteranos, né, em nosso cenário brasileiro, né, e onde foi que o momento em que ocorreu o boom de vez aqui no Brasil, né, através da criação da UAB. Então a gente já sabe aí como houve a origem, né? Vamos passar agora para o cenário brasileiro e detalhar um pouco mais ele, né? Vamos falar ali, nós temos ali no cenário brasileiro o UAB. Ou seja, o UAB foi criado pelo Decreto 5.800 em 8 de 6 de 2016. E seu intuito foi de levar a educação superior de qualidade para as modelo EAD, né, para as regiões onde não há acesso a este curso, né? Ou seja, ela foi criada em 2006, né, e teve o seu intuito de levar a educação para todos os brasileiros, né, onde não tem acesso a esses cursos, né, superiores de longa duração, através do modelo EAD, à distância, né? Em cada unidade da federação existe um polo de apoio presencial. Esses polos são coordenados pelos institutos federais
Possui e também possui professores e tutores para apoio aos alunos, né? Então a gente tem uma universidade aberta brasileira aí que consegue levar, né, através de uso massivo de tecnologia de informação e comunicação, educação de qualidade, educação superior, né, formando aí qualquer brasileiro que esteja disposto a aprender mais um pouco, né, e ajudar aí, né, alavancar aí seu conhecimento e tudo mais. Os marcos legais que vamos falar sobre os marcos legais. Ó. Os marcos legais que regem, né, a EAD no cenário brasileiro é a lei LDB de 1996, né, que quer dizer Lei de Diretrizes e Bases Educacionais, né? Então vamos lá. A LDB reconhece ali em 1996, né, todos os reconhece a EAD, né, cursos de longa duração, como cursos com o mesmo peso, o mesmo nível, a mesma qualidade, né, as mesmas garantias, as mesmas validades de um curso presencial, né? Como também ela normatiza, né, os diplomas, ela também normatiza as instituições, né, que vão oferecer esses cursos à distância, né, que também tem as mesmas obrigações de uma instituição presencial, né? Toda a parte de credenciamento, de obrigações que uma instituição presencial tem para oferecer um curso à distância, né? Curso superior à distância. A LDB também determina, né, normatiza para essas instituições à distância, né? E isso é bom porque no fim das contas o que muda é só a forma de estudar, né? No curso presencial você vai lá todos os dias, né? Tem as aulas presenciais, e no curso à distância pode ter todo dia ou pode não ter, entendeu? Pode ser uma vez por semana, mas você tem ali todos os dias obrigações para você fazer, né? E para você absorver esse conhecimento que o curso propõe para você, né? Mas no final das contas, o diploma tem a mesma validade, né? A carga horária é a mesma, né? Tanto no curso presencial quanto no curso à distância, né? E a garantia, né, de qualidade de entrega desse curso em ambas as modalidades vai ser o mesmo, né? Então, ok, a gente acabou de ver aí, né, a EAD como um todo, né, a origem, nosso cenário brasileiro, as leis que regem, né, a EAD aqui no Brasil, suas gerações e características, né, e a definição da EAD, né, na sua forma mais simples. Nós vamos passar agora a compreender as mídias, né? O que é mídia, né? Você já ouviu falar de mídia, né? Eu já ouvi muitas vezes, né? Mas eu vou definir aqui o que é mídia, né? Mídia, na sua forma mais simples, é um meio de comunicação onde coexiste transmissor, né? Ou seja, existe aqui o emissor, né? O transmissor, né?
a mensagem ou o conteúdo, né? O canal de dados e o receptor, né? Então, mídia é tudo aquilo que leva a informação entre um emissor e um receptor, né? Porém, a gente deve lembrar que nenhuma parte desse processo deve ser excluída. Então, uma mídia não exclui um emissor, uma mídia não exclui um receptor, uma mídia não exclui um canal ou uma mensagem. A mídia, para ela ter sucesso e transportar a mensagem, ela precisa de todos esses elementos, né? E até para o processo de comunicação ter êxito, né? Então, para a gente ter uma comunicação e a mídia ter sucesso nessa comunicação, precisa desses 3 elementos aí, né? Ou 4 elementos, né? Emissão, canal e mensagem, e recepção. As mídias, elas podem ter 4 características básicas, né? Elas podem ser síncronas, né? Podem ser assíncronas, digitais ou analógicas, né? Que são mídias síncronas, né? São mídias que permitem em tempo real o emissor e o transmissor ter interação em tempo real, né? Então ali tudo que permite ali a interação entre emissor e receptor em tempo real é uma mídia síncrona, né? As mídias assíncronas, elas são mídias que não têm as mesmas características das mídias síncronas, porém elas não são em tempo real, né? Ou seja, um transmissor ali, vamos dar um exemplo básico ali, né? Ele faz um vídeo, isso aqui que eu estou fazendo é uma mídia síncrona, né? Eu estou gravando essa apresentação sobre EAD para vocês e depois eu vou disponibilizá-la para o professor Gastão avaliar ela aí. Se o nosso colega de classe também verificar, eles estão à vontade, né? Então, essa interação que eu estou tendo com vocês aqui não é em tempo real, então, ou seja, é uma mídia assíncrona, né? Uma conferência assíncrona. Podem ser digitais ou analógicas, né? Exemplos de mídia, né? Nós temos aí rádio, TV, DVD, CD-ROM, pendrive, papel, videoconferência, fibra ótica e por aí vai. Ok, gente? Como são as mídias na educação, né? Em sua forma mais simples e difundida, o papel, né? A gente tem aí, acho que toda escola, se não tiver papel, não é, podemos dizer assim que não é uma escola, né? Mas desde a gente ali criancinha, né, a gente vê o papel para um desenho, o papel num livro, o papel numa apresentação. Então, assim, sua forma mais simples e difundida, né, o papel é uma mídia consolidada, né, e com maestria na educação. O papel, ele teve origem na China, né, chegou na Europa no século XV, né. Chegando na Europa, atraiu invenções como a prensa de Gutenberg, né, e esse papel ele começou a virar livro e ganhou o mundo, né. Ganhou o mundo e tá até hoje aí, né. Nós temos aí livros digitais, mas eu, assim, sou pouco adepto, né, a livros digitais. Apesar de todos esses anos, o livro continua acompanhando os processos de educação, inclusive na EAD. Ou seja, se a gente abrir ali o Moodle nosso ali,
nós temos ali materiais que podem ser impressos, materiais de apoio. E temos isso em faculdades presenciais, faculdades EAD, né? Todo tipo de ensino nós temos aí o papel como suporte e papel fundamental no ensino e aprendizagem. E aqui no nosso caso na EAD, dependendo do curso e da instituição, ele pode ser um material principal ou também pode ser um material de apoio. No nosso caso do ambiente Moodle, ele é um material de apoio, né? Então aí nós temos aí, saindo da origem aí, né? Nós temos a televisão e o vídeo, né? Que qual que é a diferença entre TV e televisão e vídeo, né? A TV ela é transmitida em tempo real, né? Já o vídeo ele pode ser transmitido, mas qual que é a característica fundamental do vídeo? Ele pode ser armazenado e reproduzido a qualquer hora, em qualquer lugar, né? A televisão e o vídeo aí, ela explora a audição e a visão do receptor, né? Tem facilidade de atingir todos os públicos, né? Desde ali da criancinha, do bebezinho, né? A gente vê aí hoje as crianças, né? Hoje, o que os pais fazem, né? A criança assiste Baby Shark, né? E vai lá no YouTube, né? Que é um material, é um vídeo disponibilizado lá do Baby Shark, né? A criança tem, o bebê consegue prestar atenção, distrai, relaxa, né? Acalma, né? E a gente também vai lá, nós adultos também vamos lá, né? Ver um vídeo de rede, né? Um vídeo educativo, um vídeo de humor. Então, desde ali do bebezinho que tem poucos meses de vida até senhores e senhoras, né? Adultos, né? São atingidos, né? Pela televisão e o vídeo. E aí o bacana da TV e do vídeo é porque você não precisa, né? Você não tem muito esforço para absorver a informação ali que está sendo transmitida, né? A televisão e o vídeo na EAD, ela pode ser via satélite, né? Transmissões via satélite ao vivo, ou também podem ser gravadas, né? Que é o que a gente faz aí, né? O que eu tô fazendo aqui para vocês, né? Uma apresentação, vou gravar e vou disponibilizar. Como também pode ser uma TV, ó, Telecurso 2000 aí, por exemplo, aí, ó. Não são cursos superiores, mas é um exemplo de mídia na TV, né? Mídia na educação e na TV. Mídia na educação e na TV. Então é isso aí. Televisão e vídeo, basicamente a diferença é que a TV é em tempo real, né? E o vídeo ele é gravado e pode ser reproduzido a qualquer momento, em qualquer lugar, posteriormente, né? Nós temos aí o material impresso que a gente acabou de falar, né? Um pouquinho aí ênfase na origem, né, das mídias na educação. Mas vamos aprofundar um pouco mais nele aqui, as características, né, do material impresso, né? Apesar dos anos da vinda das mais sofisticadas tecnologias, esse material impresso ainda tem seu papel fundamental na educação, né? Quase sempre esse papel ele é a opção mais econômica, né, entre as mídias de aprendizagem. Seu conteúdo, ou seja, a gente pega um livro, seu conteúdo é estruturado, né? E apresenta flexibilidade para o leitor. O que isso quer dizer? Quando a gente abre um livro, a primeira coisa que a gente tem ali, uma das primeiras coisas é o índice. Então, se eu pego aí um livro de Andrew Tannenbaum, por exemplo, Redes de Computadores, ali o cara é o pai da rede de computadores. Ele fala sobre codificação, sobre modulação, sobre metálico, redes metálicas, redes óticas, princípios das óticas,
tipo de multiplexação, TDM, FDM, WDM. O cara fala sobre telecom. Só que é um livro ali que não é à toa que o pessoal fala que ele é o pai da rede de computadores, né? Então você imagina, uma pessoa formada em redes quer aprender só sobre codificação SONET para telecom. Ele não vai precisar ler o livro inteiro. Ele vai ali no índice, vai pegar lá tipos de codificação e modulação SONET, vai ler só aquele capítulo. Então o livro, o material impresso, ele apresenta essa flexibilidade ao leitor, né? E além de apresentar essa flexibilidade, o leitor ali, Eduardo, por exemplo, ele abre lá a codificação SONET. O Eduardo, ele tem um ritmo de leitura, né? O Eduardo não lê muito livros assim, né? Então ele tem um ritmo mais lento de leitura. Agora você imagina um escritor, por exemplo, que tem o hábito diário de leitura. Ele vai ler muito mais rápido do que o Eduardo, certo? Então o material impresso, ele apresenta essa adaptabilidade, né? Ele tem um conteúdo, esse conteúdo vai ser absorvido pelo Eduardo ou pelo escritor, só que cada um no seu ritmo, entendeu? Cada um vai aprender, vai absorver esse conteúdo do material impresso no seu ritmo, né? O livro, ele tem uma capacidade também de ser facilmente transportado, né? E assim, não precisa ter hora para você abrir um livro, um material impresso, né? Qualquer hora, qualquer lugar, você consegue abrir um livro, você consegue aprender. Tem a flexibilidade de abrir no capítulo que você quer, né? E tem um ritmo seu também, que você que vai ditar o ritmo dessa leitura, certo? O material impresso, ele consegue ser distribuído de forma fácil, né? Seu conteúdo, ele não dificilmente, né, alterado, né? Então a gente pega um livro, por exemplo, coloca dentro de um carro, né? O carro, ele anda nas vias públicas, né? A gente faz uma viagem numa estrada de terra, por exemplo, daqui para Poconé. Eu coloco lá na carroceria do carro lá um livro e um HD, e eu coloco a mesma informação no livro e a mesma informação no HD. Vamos colocar o livro de Andrew Tenenbaum no HD, em mídia, né, digital, e no livro. Chegando lá em Poconé, a gente corre o risco desse HD ter queimado, ter perdido a informação, dado um pau lá. Pode acontecer N motivo, entendeu? Dado um problema e eu perder esse livro, né, dentro desse HD. Já o material impresso não. O material impresso, ele vai chegar lá intacto, né? Eu vou conseguir abrir, né, e ler esse livro num capítulo que eu quiser, ou todos os capítulos vão estar lá, basicamente sem alteração, né? Possui familiaridade. O material impresso, ele possui familiaridade, né, com a maioria do público. Então uma pessoa, um doutor em rede de computadores, ele sabe como manusear um livro, né? Ele vai lá no índice, escolhe o tema que ele quer aprender e aprende. Só que aquela pessoa bem humilde também lá do sítio sabe também o que é um livro e sabe o que tem nele e como manusear. Então o material impresso, o livro, ele também atinge com facilidade todo o público, seja ele independente da seu grau de conhecimento. Esse público, independente do grau de conhecimento desse público, né? Pode ser um doutor ou pode ser um analfabeto, ambos sabem o que é o livro, né?
e ambos são atingidos, né? Na EAD, esse material impresso ele tem a função básica, né? E geralmente ele é um complemento, né? Nos cursos EAD, né? Que geralmente ficam nos AVEAs, né? Ou seja, nos ambientes virtuais de ensino e aprendizagem. No nosso caso, nós temos lá, né? Toda semana o professor Gastão lá disponibiliza lá pra gente, né? Pessoal, tem um livro lá, Introdução EAD. Essa semana vocês vão estudar o capítulo 1 e 2 e fazer uma apresentação, né? Na outra semana, o professor Gastão, pessoal, vocês vão ler o capítulo 3 agora. Então, olha a flexibilidade que está existindo aí, né? E pode ser esse material pode ser de apoio ou pode ser um complemento, né? No caso, o arquivo de introdução EAD é um material principal, mas nós temos o complemento lá, né? Os materiais, os vídeos, né? O outro livro lá do Introdução EAD do autor lá, eu esqueci o nome, mas nós temos lá um material lá de apoio, certo? O terceiro item aí, né? Videoconferência, né? O que é videoconferência? A videoconferência ela permite a interação de áudio e vídeo, né? Entre duas extremidades, né? Essas duas extremidades podem ser duas salas, né? Dois alunos, uma sala e um aluno, né? Uma sala e um tutor e um professor, né? Na videoconferência eu tenho também a forma que ela é feita, né? Mas como assim, Eduardo? Como que videoconferência tem forma? Tem forma sim, né? Essa videoconferência ela pode ser ponto a ponto ou ponto multiponto. Ah, Eduardo, mas como que significa isso? Vamos lá, uma videoconferência ponto a ponto é onde existe apenas duas extremidades se comunicando. Vou dar um exemplo. Eu acho que vocês já viram cursos presenciais onde a conferência é feita uma vez por semana presencialmente lá na faculdade. Então o que acontece? O pessoal vai lá, né, e tá numa extremidade. Só que quem vai transmitir é um professor que está na casa dele. Vai transmitir a aula para aquela sala apenas. Então a gente tem um ponto a ponto. Ou seja, a gente estabeleceu um canal de comunicação entre, de um lado está os alunos na sala de aula, né? E do outro lado está o professor na sua casa. Então esse é um exemplo aí bem simples de ponto a ponto, uma conferência ponto a ponto. Mas nós temos também a conferência ponto multiponto, né? Não sei se vocês já perceberam aí, ó, o professor Gastão toda quarta-feira ele tá aí no YouTube aí dando uma videoconferência pra gente. O que tá acontecendo? O professor Gastão ele tá na casa dele lá, eu acredito que ele esteja na casa dele, e ele tá me transmitindo a conferência, a imagem para todos os 150 alunos que estão no curso de pós-graduação em redes de computadores, computação distribuída. Então vocês perceberam aí que tem um ponto inicial e vários outros pontinhos de entrega dessa informação, desse vídeo e desse áudio. Tem entrega para o Eduardo, entrega para o aluno 2, entrega para o aluno 3, aluno 4, até o aluno 150. Então a gente tem uma transmissão de um lado, originando de um ponto, e do outro entregando essa transmissão para diversos pontos, né? Então isso é uma modalidade ponto multiponto, né? Essa videoconferência ela também permite, né, a utilização de arquivos, apresentações, jogos. E a videoconferência ela
aumenta, né, a dinâmica da aula. O que isso significa? Você consegue interagir melhor com os alunos conseguem interagir melhor com o professor, né? A gente pode aí fazer uma apresentação, mostrar um vídeo. O professor Gastão, ele vai dar aula quarta-feira, ele pode mostrar um vídeo. Ó, meus alunos, tem esse vídeo aqui, ó, que fala sobre introdução ao EAD, e mostrar na hora, lá em tempo real. Como também pode preparar uma apresentação e mostrar aqui, fazer uns tópicos lá, como eu estou fazendo aqui, e mostrar para os alunos, né? Pode acessar um sistema, né? Pode distrair com o jogo, né? Então a videoconferência, ela permite uma interação muito dinâmica entre aluno, entre professor, entre tutor, e etc, né? E por último aí, né, temos a internet, né, como mídia na educação, né? O que a internet fez, hein? Ela redefiniu o conceito de presencialidade no curso. No curso, né, ensino, no curso superior, o ensino, né, vamos dizer assim, né? Então hoje, para mim fazer uma faculdade, né, eu não preciso ir lá na faculdade todo dia, né, às 7 da noite, entrar, né, tem a primeira aula, depois tenho a segunda aula e saio ali 10h30 da noite, né? Já pensou se eu moro no extremo sul da cidade e a faculdade é no extremo norte? Então já pensou, eu saio do meu trabalho às 6, tenho 1 hora para chegar no extremo norte da cidade, que é a faculdade. Aí eu tenho aula 10h30 da noite, eu saio de lá, eu moro no extremo oeste, aí vou para minha casa. Olha aí, ó, o custo temporal, né, do deslocamento, né? A gente mora numa cidade pequena, né? Hoje Cuiabá é pequena. Agora imagina se você mora em São Paulo, né? O quão difícil é se deslocar-se, né? E para ter um acesso ao ensino, né? Hoje a internet permite professores, alunos e tutores reunirem de qualquer lugar do mundo, né? Como eu disse mais atrás aí, eu não tenho mais com a internet eu não tenho mais essa barreira, né, do aluno ter que se deslocar pro polo de ensino, do professor ter que se deslocar para o polo de ensino, daquela pessoa que mora no sítio e ter que vir para a cidade todo dia para ir para o polo de ensino, entendeu? Daquelas pessoas que moram em região extrema, né, isoladas, né? A gente tem muito, o Brasil, ele é imenso, né? Tem região aí que não tem nem luz nem água, né? Mas aquela pessoa que mora lá, né, que está naquela região, ela também tem direito à educação. E agora você imagina como que essa pessoa vai sair todo dia lá na casa dela e vai se deslocar para uma faculdade presencial, para um polo de educação à distância, né? É difícil, não é fácil. E a internet, ela quebrou essa barreira, né? A pessoa tá lá no meio do mato lá. Tem internet? Tem. Então beleza, conecta aí no Moodle aí do IFMT e manda bala. O professor Gastão vai passar videoconferência aí, nós vamos ter uma aula. Então a internet permite isso. Permite a interação do aluno que mora em Cuiabá, do aluno que mora em Poconé, do aluno que mora no Japão, né? E aí, se eu tiver um satélite, eu posso dar uma aula pessoal lá da Lua lá. Tem uma Armstrong tá lá na Lua, ele quer assistir uma aula do professor Gastão. Ué, conecta aí na internet e manda bala. Armstrong tá na sala também, pessoal. Então, olha que bacana, né? O que a internet nos permitiu, né?
ela quebrou totalmente a presencialidade, né, no ensino, né. Mas também a internet permite aí, né, a disponibilização de tudo, né, de documento, de software, plataformas aveias, né, ambientes virtuais de ensino e aprendizagem, né, viabilizando, né, o que? Atividades, proporcionando uma melhor interação entre os interlocutores na EAD, né. Então, além de ela quebrar o impedimento da presencialidade, né, ela também permite, né, eu mandar uma apresentação para os meus amigos, mandar um livro para os meus amigos, meus colegas de classe, mandar um trabalho em PDF para o professor, um PowerPoint, né? O professor quer disponibilizar aí um material, um vídeo bacana que ele achou sobre rede de computador. O professor consegue através da internet. Então a gente consegue, né? E sempre utilizando o que? Na EAD? O Moodle, né? Então, o nosso caso, desculpa, gente. Sempre utilizando os ambientes virtuais de ensino e aprendizagem. No nosso caso, o Moodle. Que foi criado em 2001 pelo cientista Martin Douglas. Então, a gente viu aí que o ensino à distância, ele não nasceu ontem, né? Ele vem desde lá do século XVIII, através de material impresso e interação por correspondência, né? Até os dias de hoje, que nós temos aí a videoconferência e a internet dominando, né? Permitindo uma interação super dinâmica entre alunos, professores e tutores, né? Permitindo também encontros presenciais, né, ocasionais, permitindo a interação de via dupla, né? Ou seja, o professor aprendendo com o aluno aprendendo com o professor, e usando tecnologia da informação e comunicação em massa, né? Tendo aí como elemento fundamental, né, na EAD. Então é isso, pessoal. Agradeço a presença de todos nessa aula aqui e sucesso a todos os alunos, sucesso a todos os professores, e vamos que vamos. Boa noite a todos.